Olá, economistas, professores de economia, bacharéis, estudantes e todos aqueles que assistem os nossos programas na TV Economista. Continuando a série Economista, o profissional do século XXI, quero falar para vocês sobre a crise sanitária, ou seja, a crise no campo da saúde. Para aqueles que são cinéfilos, como eu, que gostam de cinema, talvez tenham assistido a um filme chamado Guerra dos Mundos, de 1953. Era a reprodução de um livro de George Orwell, mas é interessante nessa versão, houve uma outra versão em 1994 também, mas se dizia sobre uma invasão de extraterrestres e todos os meios possíveis foram tratados ou foram usados para expulsar esse ser bélicos. As maiores forças, as maiores armas foram utilizadas e nada o expulsava. Apenas se descobriu ao final que houve a introdução na cápsula dele de uma bactéria. E essa bactéria acabou por destruir aquele ser. Vamos dizer, isso é ficção. Na verdade, não. Vamos pensar no mundo atual. Vamos pensar naquilo que nos aconteceu nestes últimos 2 anos e meio, quase 3, e que nós não estamos saindo ainda. A gente ainda não sabe quando vai sair. Lá atrás, em outros tempos, em que os recursos da medicina eram muito mais frágeis, até víamos isso como uma história. Mas agora nos pegou, desde o começo de 2020, a pandemia, Covid-19, e quanto mudou a nossa vida essa situação. Primeiro, tantos e tantos mortos no Brasil, mais de 700 mil, por uma série de motivos, não vou aqui dizer quais foram os motivos que levaram à morte, além do próprio vírus, é claro, mas a gente percebeu que a nossa saúde é frágil, a nossa saúde, de um modo geral, da população tem vários problemas, mas nós temos um bom sistema que responde às necessidades de saúde, que é o SUS. Quando foi necessário, ele esteve presente e ele salvou muitas vidas. De qualquer maneira, a crise de saúde, ou seja, os diversos sintomas de saúde, não apenas por vírus, mas também por doenças, como câncer e outras doenças, tem nos afetado enormemente. Nesse campo, a gente pensa, e a economia, o que tem a ver com isto? Tudo, né? A crise do Covid nos mostrou que a economia não podia continuar da forma como era, pelo menos num período longo. E, infelizmente, ainda estamos em incerteza se vamos ter que prolongar o resguardo que nós fizemos durante praticamente 2 anos, pela falta de contato, para ficarmos em casa, etc. A economia sofreu uma total revolução. Aquilo que era feito presencialmente em grandes escritórios, com equipes grandes, transferido para home office, cada um trabalhou em um canto, cada um trabalhou onde podia, e fez com que aquela dificuldade inicial fosse amenizada, embora não totalmente superada. Outras situações de doença, e não apenas pandemia, outras situações que afetam o Brasil e o mundo, como doenças que já temos séculos tratando e não se conseguem as soluções, também são um problema do século XXI. Não apenas do século XXI, mas é interessante que, se a gente estudar um pouco, vai perceber que as doenças do século XX têm pouco a ver com as doenças do século XXI. Embora o nosso corpo seja o mesmo, né? Não mudou a forma, mas há doenças psíquicas muito fortes, depressão. Quando eu era pequeno, e isso faz muito tempo, não se falava de depressão. Ninguém era deprimido. Pelo menos a gente não sabia. De repente a gente descobre que muita gente sofre desse mal, que é uma doença. Nós não tínhamos pessoas muito idosas.
Dificilmente alguém passava de 60 anos. Quando passava de 60 anos era comemorado de idade. Hoje nós temos pessoas com muito mais idade, mas junto também vem algumas doenças que também não eram muito comuns. Alzheimer, Parkinson e outras doenças da velhice, além do próprio câncer que eu já mencionei. Onde está o economista? O economista tem a contribuir e muito. Existem já projetos, nós estamos tocando um aqui, ainda preliminarmente, no Corecon São Paulo, mas acho que vamos deslanchar o ano que vem, que é a economia da saúde. Por que economia da saúde? Porque vai viabilizar, ou a tentativa de viabilizar recursos para o tratamento da população de modo geral. Não apenas em pandemias, mas também na vida cotidiana. Mesmo que não haja pandemias, nós sofremos de problemas de saúde. O nosso sistema de saúde é bem aparelhado do ponto de vista médico, mas um pouco desorganizado do ponto de vista de recursos. E é exatamente isso que o economista pode fazer. Mas ele pode fazer isso só no ente público? Não, também no ente privado. Nós temos uma rede enorme de hospitais particulares ou semipúblicos, como é o caso, por exemplo, de Santa Casa e outras que recebem recursos públicos, que poderiam ter o quê? Um melhor direcionamento de recursos com mais objetividade de atendimento. Ou seja, que poderiam ser, a partir da colaboração de um economista especializado na área, verificar qual a melhor forma de se usar determinados recursos em favor da sociedade e especialmente da saúde da sociedade de um modo geral. Portanto, é uma crise, mas também é uma oportunidade de trabalho para os economistas que quiserem dedicar-se a essa área que tem muito a ver com o século XXI. Obrigado.